Bíblia no Salmo de número 51 e vamos estudar a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Amém. Então vamos ler o versículo 10, o versículo 11 e o 12. Depois eu vou lendo porção por porção, versículo por versículo, e explicando para a igreja o que o rei Davi falava para o Senhor. Então diz assim as santas letras. Vou esperar um pouquinho, tem pessoas procurando. Acharam? Amém? E diz assim a palavra de Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, e nem retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a tua igreja se compromete em orar e buscar a tua presença. Na oração, Senhor, o Senhor revela os teus decretos santos a nós. Na oração, Senhor, encontramos alívio. Na oração, encontramos, Senhor, bálsamo, Senhor. A nossa alma se acalma quando estamos diante da tua presença. E como é bom, Senhor, falar contigo e ouvir também a tua voz. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Pai. E a tua igreja, Senhor, com muito temor, está aqui, Pai, para ouvir a tua voz. Nos abençoe, Senhor, com a tua palavra. E que a igreja ICNV Anil seja reconhecida como uma igreja que ama a oração, Pai. E que possamos, Senhor, aprender com o saltério, com os salmos, Senhor, a orar. Mas tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Irmãos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, um rei, o maior rei que houve em Israel, homem que amava o Senhor. Mas qual é o cenário? Por que Davi vai escrever o Salmo de número 51? Porque um dia, está isso lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 11, vai dizer que Davi deveria estar na guerra, porque naquela época os reis iam para a guerra. Mas Davi ficou no seu palácio. E pelo momento de cobiça, ele vai olhar no terraço do seu palácio uma mulher, e creio eu, uma mulher belíssima, chamada Betseba. E ali este homem cobiça aquela mulher, e o pecado ele é gerado pela cobiça. Ele vai mandar
que os seus soldados pegassem Betseba e levassem para o seu palácio, e ali ele teve relações com aquela mulher. Só que essa mulher manda um recado para o grande rei Davi: estou grávida. E agora? O que vai acontecer? Porque, irmãos, adultério na lei era uma sentença de morte. E Davi, conhecendo a lei de Deus, as escrituras, ele vai colocar Urias, marido de Betseba, na frente da batalha. E aquele homem vai morrer. Então, Davi, pensando que está tudo certo, tudo tranquilo, se casa com Betseba. Só que, para o homem, as coisas estão ocultas. Mas para o Deus que não dorme e não cochila, ele conhece o pecado de Davi. Ele conhece que Davi varreu o seu pecado para debaixo do tapete. Ele ocultou o seu pecado. E ele vai mandar um profeta, o profeta chamado Natã. E o profeta chamado Natã, cheio da presença de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor, vai até o rei. E ali ele vai contar uma parábola. Ele vai dizer: rei Davi, havia 2 homens. Um homem muito rico, que tinha bens, gados, animais. E havia outro homem que tinha um animal, apenas um animal, que esse animal comia da sua mesa. Ele tratava aquele animal muito bem. Só que chegou viajante para a casa do homem que era muito rico, e aquele homem não quis pegar um cordeiro sequer do seu rebanho, mas ele foi pegar o animal daquele homem, que só tinha um animalzinho. E ali ele preparou o banquete para os viajantes. Quando Davi escuta essa história, ele levanta e pergunta: quem é este homem? Traga este homem para mim, porque ele deve morrer. E Natã, o homem cheio da presença de Deus, vai dizer: Davi, tu és o homem. E Davi, irmãos, creio eu, a Bíblia não diz isso. Eu imagino o rosto, o semblante de Davi naquela hora. E ele continuou: Davi, pelo seu pecado, a espada sempre estará na sua casa. O pecado de Davi ia trazer consequências horríveis. E depois você pode ler a história do rei Davi. Mas, irmãos, nesse cenário, Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele vai se prostrar, e ele vai orar, vai fazer uma audiência com o Senhor, e vai suplicar pela misericórdia de Deus. Então nós vamos estudar este saltério, este salmo, e eu separei esse salmo em 3 pontos, para o nosso entendimento. O primeiro ponto é o arrependimento. Davi confessando o seu pecado. O segundo ponto é a súplica de Davi. Davi pedindo a restauração, que o Senhor olhasse para ele com bondade. E o terceiro ponto é a promessa que Davi faz para o Senhor. Então, primeiro ponto, arrependimento.
segundo ponto, súplica, e o terceiro ponto, promessa. Arrependimento, súplica e promessa. Quem está comigo, diga amém. Não está dormindo não, né? Então acorda aí, varão. E diz assim, o Salmo 51, versículo 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi começa a oração, colocando para fora, mostrando para o Senhor o seu pecado. Ele não vai ocultar o seu pecado. Ele não vai esconder o seu pecado. Pelo contrário, ele vai dizer que pecou contra o Senhor. Ele errou o alvo. Ele transgrediu a lei do Senhor, porque Deus, irmãos, deu tudo de bom para Davi. E se Davi precisasse de algo, o Senhor acrescentaria no seu reino, como ele vai dizer em 2 Samuel, capítulo 12, ele acrescentaria. Só que Davi, irmãos, ele preferiu fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Ele escolheu cobiçar uma mulher que não era dele, e não só cobiçar, ele pecou contra o Senhor. Irmãos, a palavra em Provérbios diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, o Senhor é fiel para perdoar. Não importa qual é a circunstância, não importa o que a pessoa fez, se a pessoa se arrepender de todo o seu coração, o Senhor é fiel para perdoar. E arrependimento, ele quer dizer metanoia. O que significa isso? Não é de comer isso, meus irmãos. Metanoia é a mudança na mente. O arrependimento, ele começa na mente e vai canalizar ao coração, mudando os sentimentos e mudando a cosmovisão que o crente tem do pecado. E ali, irmão, você vai olhar para o pecado, você vai reconhecer o pecado e vai dizer não para o pecado e vai mudar o estilo de vida. É o contrário de remorso. Remorso, você sente, mas daqui a pouco você está cometendo os mesmos erros. Arrependimento não, você vai lutar contra aquele pecado, você vai lutar contra aquele erro. Não estou dizendo que você não possa cair no mesmo pecado, mas tem um porém: você vai lutar para não cair, você vai se esforçar para não se dobrar, porque o Senhor já pagou a dívida que era sua na cruz do Calvário. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, vai dizer que ele apagou a dívida que era contra nós. Então, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, se curva em arrependimento ao Senhor, porque ele sabe que errou contra a lei de Deus. Então, Davi ainda continua, e ele vai dizer: lava-me completamente a minha iniquidade e purifica o meu pecado. Ele vai dizer: transgressões, iniquidade e pecado. Transgressão é você ferir a lei, você errar a lei. Iniquidade é uma coisa horrível que você cometeu, algo podre. E pecado é errar o alvo. Você tem uma direção, você sabe que o teu caminho é a cruz e você desvia deste caminho. Então Davi está dizendo que ele cometeu transgressão, que ele cometeu iniquidade e que ele pecou contra o Senhor. Que belíssimo texto!
Este homem, eu fico imaginando este homem adentrando no seu quarto e escrevendo ali, sentado na sua mesa, na sua escrivaninha, começando a escrever este saltério, com lágrima nos olhos, com arrependimento profundo, porque ele sabe que pecou contra a lei do Senhor. E o prazer de Davi era agradar ao Senhor, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E toda vez que erramos, e toda vez que falhamos, o homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, quando erra, quando falha, irmãos, ele se sente triste, ele se sente cabisbaixo, ele se sente, irmão, o pior homem da face da terra, porque ele errou contra o Senhor, ele falhou contra o seu Deus. E, irmãos, o Espírito Santo trabalha em nossos corações, dizendo: você pecou contra a lei do Senhor, você falhou contra o Senhor, e devemos dobrar os nossos joelhos e expurgar, falar para o Senhor: Senhor, eu cometi isso, tenha compaixão deste homem fraco e falho e pecador. Era isso que Davi estava fazendo. Era isso que Davi estava dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador, eu necessito da tua misericórdia. E continue o texto, versículo de número 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Olha para mim, amada igreja. Sabe o que Davi estava fazendo aqui? Davi não ocultou nada de Deus. Sabe quando você quer dar um jeitinho? Quando você quer falar com Deus, mas você não confessa na profundidade aquilo que você fez? Você quer dizer: Senhor, perdoa porque eu farei assim, e ponto. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você fale todos os seus pecados, aquilo que você cometeu, aquilo que você falhou, aquilo que você errou, aquilo que está te incomodando, o pecado que te segue, a luta que vem dia a dia perante você. O Senhor quer que você fale isso para Ele. Devemos confessar os nossos pecados. A igreja primitiva, irmãos, no culto público, eles confessavam os seus pecados uns para os outros e eram curados. Então, nós devemos confessar os nossos pecados. O salmista diz: enquanto eu calei, enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos desfaleceram. Irmãos, nós devemos confessar os nossos pecados. Tem pessoas na igreja que estão doentes, não conseguem evoluir, não conseguem crescer espiritualmente, porque não confessam os seus pecados. E às vezes se acham o maioral, se acham o super crente, e acha que não deve confessar o seu pecado para o Senhor e talvez para um amigo próximo ou o pastor, e ali orarem uns para o outro. Só que a igreja do século 21 não está preparada para essa prática, porque se você confessar o seu pecado para alguém, no outro dia outra pessoa vai estar sabendo. E não temos compromisso com as Escrituras. Porque, irmãos, o irmão falou algo para você, era para você orar por ele. A primeira coisa que você vai fazer: olha lá esse irmão, na igreja anda com a Bíblia debaixo do braço, ora, mas por fora está fazendo coisa errada. E você também não tem os seus pecados? Também não tem as suas falhas? Também não tem os seus erros? Então, não somos melhores do que os nossos irmãos, mas estamos no mesmo barco, estamos no mesmo caminho.
confessamos Jesus Cristo, devemos amar a pessoa. Então eu falo para você, não confesse o seu pecado para qualquer uma pessoa. A não ser que você veja na vida de um irmão cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, que sabe que vai guardar o seu segredo e vai te ajudar em oração. Então Davi, ele vai começar a buscar a presença de Deus e ele vai dizer: Senhor, pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Irmãos, ele pecou contra a família dele, ele pecou contra Urias, ele pecou contra Betseba, ele pecou contra essas pessoas. E por que ele diz, eu pequei somente contra ti? Vou te explicar. Porque Davi sabia, irmãos, o que ele fez foi errar o alvo, pecar, transgrediu a lei, mas primeiramente ele feriu o Senhor. Porque se ele feriu o próximo, que é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, ele feriu também o Senhor. Primeiramente ele vai ferir o Senhor, primeiramente ele vai errar o alvo, primeiramente, irmãos, ele está separado de Deus, porque o pecado nos separa do nosso Deus Todo-Poderoso, e ele sabia que ele errou contra homens e mulheres que eram imagem e semelhança do Deus vivo e todo-poderoso. E ali ele estava diante da sua audiência, e ele sabia que só o Deus Todo-Poderoso poderia perdoar o seu pecado. E você, que vive no passado, eu não sei o que você fez, eu não conheço a sua vida por completo, mas se você deixar e abandonar o seu pecado, o Deus que eu conheço é fiel para perdoar os seus pecados. Ele é fiel para deixar tudo isso de lado e você viver em novidade de vida. Tem pessoas neste lugar que estão presas ao pecado, o que fez no passado, remoendo as coisas que Deus já perdoou. E pessoas estão doentes, psicologicamente, espiritualmente, porque está trazendo à tona o pecado do passado. Mas quero dizer algo para você diante do Espírito Santo de Deus. Confesse esse pecado e deixe, porque o Senhor já te perdoou. E o Senhor quer que você viva, tenha uma vida saudável diante dEle. Continuando o texto. Eu nasci da iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade do íntimo, e no culto me fazes conhecer a sabedoria. Então, irmãos, ele sabia, eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Davi sabia que a sua natureza era pecaminosa. Ele sabia que Adão, na viração do dia, tinha comunhão com Deus e não tinha pecado. Mas quando o pecado ele vai adentrar ao mundo, ele vai destruir, ele vai distorcer todas as coisas. E Davi sabia que nasceu de pecado. Eis que te agradas da verdade do íntimo, e no culto me fazes conhecer a sabedoria. Então, irmãos, o arrependimento é metanoia. O arrependimento está na sua mente. Você deve, irmãos, ter uma mente saudável, santa, pura. Começa aqui a mudar os seus pensamentos, as suas atitudes e canalizar as emoções do seu coração e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor, que a lei do Senhor nos ensina. Metanoia, arrependimento. Vai comigo rapidamente, em Romanos capítulo 12, um texto muito conhecido,
para você entender o que é metanoia, o que é arrependimento. Nova vida. Vamos correr um pouquinho. Diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Metanoia. Renovação da mente. Agora, vamos para o ponto número 2. A súplica de Davi. Vai comigo no versículo de número 7. Ele vai dizer assim: purifica-me como isopo, e ficarei limpo, lava-me e ficarei alvo do que a neve. Faça-me ouvir o júbilo de alegria, para que exulte os ossos esmagados. Então, ele vai pedir para que o Senhor possa purificar com isopo. O que é isso? Era um ato do Antigo Testamento, aonde homens impuros eram ramos de planta, aonde aspergia sobre aqueles homens, ou a água, ou o sangue, para eles ficarem purificados. Davi estava o que ele? Rogando a Deus pela purificação, porque ele sabia que ele estava impuro. Davi, o pecado, irmãos, não deixava, creio eu, Davi dormir, Davi se alimentar. Ele sabia, irmãos, que ele necessitava do perdão do Senhor. E ele vai dizer: purifica-me como isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faça-me ouvir o júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Então você vai ver aqui, irmãos, Davi dizendo um poema: o Senhor não esmagou os seus ossos. Aqui é uma palavra poética, que ele estava sentindo que os seus ossos estavam esmagados. Ele estava dizendo para o Senhor que ele se sentia podre por dentro, e ele necessitava de perdão, ele necessitava da ajuda divina, ele necessitava do Deus Todo-Poderoso. E continue o texto comigo. Esconda o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da sua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Irmãos, grava aqui é o recheio do bolo. Esses 2 versículos aqui é o recheio do bolo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem retire o teu Santo Espírito. Irmãos, olha a súplica deste homem. Ele está dizendo aqui para que o Senhor não esquecesse dele, porque ele sabia o que aconteceu com Saul. Ele sabia que o Espírito Santo não é como hoje, que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo no Antigo Testamento repousava, estava perto, estava próximo, guiando os ungidos, os profetas. Mas ele viu que Deus retira o Espírito dele. E esse homem não é mais ungido de Deus, porque ele errou, porque ele falhou, porque ele não quis obedecer. E o Davi estava vendo um exemplo de Saul, e ele estava dizendo: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Senhor, o teu Espírito é tudo para mim. E nós, irmãos, devemos buscar também a súplica quando erramos. Senhor, não tire a tua presença, não se esqueça de mim, perdoa o meu pecado. Olha, a minha falha foi grande, mas eu suplico ao Senhor, porque eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor, eu não tenho força para andar se não for o Senhor. A minha carne, Senhor, anela por ti, o meu espírito quer o Senhor, os meus lábios confessam que eu te amo. E nós,
nós não podemos viver sem a presença de Deus. Davi entendeu isso, porque, irmãos, o mais importante para Davi não era o seu reino, o seu palácio, o seu povo, mas o mais importante para Davi era o Deus Todo-Poderoso que guiava, que protegia, que vencia por ele. E é assim com nós. Senhor, não retire de nós o teu Santo Espírito, não retire de nós a tua presença santa. Então devemos suplicar ao Senhor, dia após dia, uma oração intensa. Senhor, eu necessito do teu Espírito. Senhor, eu necessito da tua presença. Sem a tua presença, eu não sou nada e não sou ninguém, porque aqueles que vivem longe de Deus já está desenganado, mas aqueles que vivem para o Senhor, aqueles que amam o Senhor, aqueles que vivem obedecendo a lei de Deus, irmãos, esses encontram graças do Senhor. Então continue vivendo para o Senhor e suplique a presença de Deus. Suplique a presença de Deus e tu verás a glória, a bondade, a majestade, o perdão, restaurando a sua alma. Como é bom, irmãos, quando você peca e você dobra o seu joelho e você sente o Espírito Santo te visitando e dizendo: eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo, você não merece, mas eu perdoo porque eu te amo. E é isso que Davi está pedindo: não retire de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, suplicar é a oração constante. Suplicar é colocar as mãos para o alto e pedir a graça de Deus dia após dia, minuto após minuto. Então, a súplica é importante. Você está vendo como você aprende a orar com o Salmo? Primeiro, você está aqui se arrependendo, confessando o seu pecado, a oração. Confessando, colocando para fora, dizendo para o Senhor que você é pecador, que você é falho e necessita da graça de Deus. Aí Ele continua te ensinando a orar. A súplica é a oração constante, batendo ali um martelo no mesmo lugar, pedindo a graça, a misericórdia, que o Senhor não retire de nós a presença. E o terceiro ponto, para terminarmos, irmãos, a promessa. A promessa que Davi vai fazer para o Senhor. E ele vai dizer assim, versículo 12, vamos ao versículo 12. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me como um espírito involuntário. Agora o versículo 13. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Perdão, súplica, maturidade. Agora ele entendeu que a presença de Deus não é só pessoal, mas também coletiva. Ele sabia que havia homens, mulheres, o seu povo que precisava também do perdão. E ele vai dizer: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Essa mente está mudada. Do capítulo 1 a chegar ao capítulo 13, a renovação da mente de Davi mudou. Porque ele entendeu, irmãos, que não é só ele, mas tem um povo que carece da graça e da bondade de Deus. E ele continua: livra-me dos crimes de sangue. Isso é muito importante. Davi não está escondendo o seu pecado, a gravidade do seu pecado. Restitui-me a alegria da salvação. 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca manifestará o teu louvor. Este homem começou gemendo, com dores. Agora ele está dizendo: a minha boca manifestará os seus louvores. Bondade de Deus,
perdão de Deus. E ele continua: pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, os ofereceria, e não tens prazeres em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, e o coração quebrantado e contrito não o desprezará, ó Deus. Aqui ele está falando falso religioso, que ia para o templo, oferecia sacrifício, mas o seu coração estava vazio. É como hoje, na igreja, como você vai enxergar uma pessoa que se tornou religiosa? O prazer dela é agradar o pastor. É dizer para o pastor: pastor, eu estou aqui a minha escala, estou aqui, diáconos, eu vim para a minha escala. Não que isso não seja importante. As coisas vão se tornar mais importantes que o Senhor. A mesa da ceia, os bancos arrumados, não que isso seja importante, isso é muito importante. Mas, irmão, se você só se preocupar com as coisas e não se preocupar com Deus, que é o dono das coisas, você se tornou um religioso. Mas como teu coração é quebrantado e você vem arrumar a mesa do Senhor, está dizendo: Senhor, é para ti, é um memorial, eu te agradeço pela oportunidade. E quando você arruma os bancos, Senhor, é a tua casa, o povo está chegando. Quando você lava o banheiro, o teu povo está chegando, Senhor, vai estar no local limpo. Eu estou fazendo isso para o Senhor, é para o Senhor, a glória é para o Senhor. E se você agradar o Senhor, você vai estar agradando os seus líderes. Então aqui ele está dizendo que o Senhor não aceita, irmãos, sacrifício de tolo, mas aqueles que têm um coração contrito, aqueles que têm um coração voltado para o Senhor. Que belo salmo! Esta é a palavra do nosso Deus, irmãos. E ele continua. Sabe que Cristo é agradável a Deus? É o espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito, e não o desprezará, ó Deus. Faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Uma promessa que ele fez por Deus Todo-Poderoso. Este homem estava destruído. Ele confessou, colocou para fora o seu pecado. Depois, ele vai suplicar a graça de Deus. E no final do salmo, ele vai fazer uma promessa, porque ele sabe que o perdão chegou a ele. Porque se o perdão não chegasse a ele, ele não tinha prometido nada ao Senhor. Mas ele sabe que o Senhor, ele perdoa os seus filhos. Irmãos, olhando para a moldura desse salmo, eu vejo uma moldura muito parecida, aonde nós não somos melhores que Davi, aonde nós pecamos, falhamos, erramos, somos sujos, mas a graça irresistível chegou a nós. E quando o Senhor verteu o seu sangue na cruz, os nossos olhos espirituais foram abertos. E você enxergou a graça divina de Deus. E você enxergou a bondade do Senhor. E você viu que tudo que você tem, tudo que você possui, a salvação vem do Senhor. E agora você se compromete a viver em santidade. Agora você se compromete a viver em novidade de vida. Porque Cristo morreu por você. Porque Cristo se entregou por você. Porque Cristo te amou. E agora, irmão, nós queremos contribuir, não. Nós queremos nos alegrar nesta salvação, obedecendo a lei do Senhor. Então viva para Cristo. Ame ao Senhor. Agrade ao Senhor de todo o seu coração. E mesmo que você cair, peça perdão ao Senhor, que Ele é fiel para perdoar os seus pecados. E para terminar, abra a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Lá no Novo Testamento,
de número 22. E diz assim a palavra de Deus: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus pega o homem caído, Deus pega o pior homem da face da terra, não importa o pecado, o Senhor ama, o Senhor cuida, o Senhor lava, o Senhor protege. Não sei como você entrou aqui, não sei qual é o seu pecado, mas saiba de uma coisa: o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço das Escrituras, Ele está com os braços abertos para te receber. Confesse o seu pecado, faça súplica ao Senhor e faça as promessas: a partir de hoje, pela fé, eu vou viver para ti e não desviarei o meu caminho. Me ajude e o meu coração será contrito a ti e te amarei para todo sempre. Esta foi a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar aqui os músicos, os homens que vão servir a ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que